Tá. Ninguém entrou, nem você. As duas. Olá! Então, hoje o tema da nossa live vai ser uma análise de um projeto de uma clínica odontológica. Na verdade, são várias clínicas. E assim, por questão de ética, para não expor o projeto de outra pessoa, eu queria que um projeto que eu conseguisse apontar alguns erros comuns e algumas coisas que a gente tem que evitar fazer em projetos de clínica. Então, eu peguei uma planta de um decorado de um centro médico bem famoso daqui de Salvador, e que a gente sabe que está fora de norma, que a gente já viu que foi executado de forma errada a planta que foi vendida para o cliente. Então, muitos clientes até chegaram para a gente com a ideia de que poderiam realmente fazer alguma coisa relativa a isso lá na sala que eles compraram, e o que eles tinham proposto, o que eles tinham dito que daria para fazer nas salas, no decorado, não era a realidade. Então, foi isso que acabou acontecendo, e a gente percebeu que tem alguns pontos que a gente pode falar também. Por se tratar de ser um centro médico, então uma área que já deveria ter sido um projeto feito por um especialista em saúde, para que também viabilizasse para o cliente fazer essas mudanças e reformar a sala de acordo com aquelas necessidades e com a realidade, a gente percebeu que não foi isso que aconteceu. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje e vamos comentar alguns desses pontos, mas vou deixar também aberto aí para quem quiser comentar e dizer o que é que viu ali de errado nas plantas. Então, eu vou começar. Hoje a live vai ser mais rapidinha, porque essa semana a gente está em semana de pós, estamos tentando terminar essa pós, que por conta do afastamento das aulas presenciais a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas agora vai. O áudio tá saindo bom aí, o vídeo, tudo certinho, algum problema de conectividade, qualquer coisa me avisa. Então, eu vou começar com um modelo de sala, que é daqui desse centro médico, que eu tava falando, que é um projeto de um consultório odontológico. Aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem ou tá desfocada? Porque pra mim aparece um pouco desfocada, mas eu não sei se pra vocês já tá chegando aí a imagem com qualidade. Eu fiz o teste ontem e parece que conseguia. A imagem carregou? Vai estar um pouco desfocada, né? Deixa eu tentar carregar de novo. Ver se vai. Tá um pouco desfocada, mas vocês conseguem visualizar um pouco? Dá pra entender ali a planta. Eu acho que aqui a maioria é profissional da área de arquitetura, né? Então, eu não sei porque que tá desfocada. Deixa eu tentar outra aqui pra ver se acontece a mesma coisa. Essa já é porque tem outras plantas que são de uma sala, outras salas diferentes dessa que eu falei. Todas estão saindo desfocada. Aí, legal, hein? No teste tava tudo certinho. Acontece, gente. Ao vivo é assim mesmo. Ele até começa a carregar, talvez seja a qualidade da conexão. Deixa eu tentar. Tá desfocado. Pronto. Então, se a gente estiver conseguindo identificar tudo, se vocês estiverem conseguindo ver e entender. Então, essa é uma planta de um consultório odontológico que seria em uma sala comercial. Então, é uma sala que tem aproximadamente 30, 35 metros quadrados, não me lembro ao certo. E que a proposta da construtora era vender uma sala que pudesse ser para um consultório odontológico, já que se tratava de um centro médico. Então, alguns detalhes do que eu vou apontar também nas próximas imagens de correção e de apontamento desses erros
talvez eu precise explicar melhor do que o que acontece, o que vocês conseguirem ver mesmo. Então, o que é que tem aí que vocês conseguem identificar que existe algum tipo de erro ou que existe algum tipo de incongruência? Se vocês quiserem citar também, fiquem à vontade para colocar aqui no chat. E eu vou começando a falar um pouco do conceito de um projeto de clínica odontológica. Então, eu vou até parar de compartilhar e vou falar um pouco do conceito de um projeto de clínica odontológica. Então, o projeto de uma clínica odontológica, o primeiro ponto é identificar quantos consultórios odontológicos você vai precisar ter no espaço. Então, vai ser uma clínica para um consultório, vai ser uma clínica para 2 consultórios, mais consultórios. Então, a gente precisa dimensionar, além da área da clínica, os espaços auxiliares, como CME, DML. Quanto maior o número desses consultórios, quanto maior o fluxo de pessoas ali no espaço, a gente tem que ir aumentando aquele espaço ali para atender melhor. Ou seja, uma recepção para uma clínica de um consultório não é do mesmo tamanho de uma recepção de uma clínica para 2, 3 consultórios, porque você entende que o fluxo de pacientes ali na espera é muito maior numa clínica quanto mais consultórios tenha. Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar. O que é que a gente considera aqui no escritório? Para clínicas que não são clínicas populares, ou seja, clínicas que normalmente atendem por hora marcada, clínicas que atendem um público mais selecionado, consultas particulares, então que não tem necessidade de ter volume ou demanda, a gente considera pelo menos 2 cadeiras para cada consultório, ou seja, um consultório para uma recepção para um consultório, a gente considera pelo menos 2 cadeiras, uma recepção para 2 consultórios, a gente considera pelo menos 4 cadeiras, porque a gente entende que por hora marcada, normalmente o paciente está lá dentro e o subsequente, o paciente do próximo horário, pode chegar um pouco antes e precisar fazer uma espera. Podendo ser 3 cadeiras por consultório, ótimo, porque se o acompanhante do paciente que já está sendo atendido não entrar na sala e ele ficar na recepção, então a gente conseguiria ter, além do acompanhante do consultório do paciente já sendo atendido, o paciente e o acompanhante do próximo horário, quando tem perfil. Clínicas pediátricas, a gente sempre fala colocar um pouquinho maior a recepção, porque normalmente as crianças vêm com o pai, com a mãe, ou com a mãe, com a avó. Então, nessas questões de consulta, acaba que uma pessoa só não consegue muito bem fazer uma logística ali para levar uma criança, dependendo da agitação da criança, dependendo da logística familiar ali, ele precisa do acompanhante, que é o pai, o responsável, e mais alguém. Então, é bom considerar esses pontos também. Então, eu vou voltar lá para a planta e vou falar sobre aqueles pontos que eu analisei naquela planta e que seriam um impeditivo, por exemplo, numa aprovação na vigilância sanitária, seria um risco ao paciente, ou seja uma planta que esteja com ambientes faltando, né? Então, todas essas plantas, todas essas clínicas, elas precisam ter ambientes auxiliares que vão auxiliar no desenvolvimento daquela atividade. Então, o atendimento de uma consulta odontológica, por exemplo, não é só o atendimento da consulta odontológica. Ele gera ali resíduo, gera material contaminado, gera material para esterilizar, gera lixo, precisa ser feita uma higienização na clínica, tem a área de espera, precisa de um sanitário para o paciente conseguir utilizar durante o atendimento. Então, todos esses itens são obrigatórios. Já entra como não obrigatório também a parte de copa. Então, assim, a copa, ela é um ambiente auxiliar, mas ela não é um ambiente que entra na lista dos ambientes obrigatórios. Por quê? Porque não necessariamente ali dentro daquela clínica serão feitas refeições. Então, os funcionários ou o profissional que está lá dentro não necessariamente precisa comer ou armazenar alguma comida ali. Então, eles vão ficar ali, eles vão alegar para a vigilância sanitária que a alimentação não vai ser feita ali, que vão receber vale alimentação, que as pessoas não vão se alimentar necessariamente dentro daquele espaço. Então, por isso, a gente não precisaria obrigatoriamente de uma copa. Essa planta foi o que o prédio disponibilizou? Sim, essa é a planta que o prédio utilizou para vender as salas. Então, eles normalmente, assim como apartamento, normalmente a gente vê mais planta humanizada e decorado de apartamentos, eles dão sugestões de planta, né? Para que as pessoas consigam se imaginar ali naquele espaço dentro das suas necessidades. E por se tratar de um edifício unicamente centro médico, ou seja, todas as salas só podem
funcionar para atendimento de clínicas médicas ou serviços auxiliares das clínicas, por exemplo, uma revenda de material hospitalar, pode funcionar lá dentro, mas, por exemplo, um escritório de arquitetura, não. Então, a gente espera que seja um projeto que entre mais especializado nessa área e que consiga atender essa demanda do público. Então, eu vou compartilhar de novo a planta. Ela foca e depois ela desfoca. Mas, então, gente, se tiver muito difícil, vocês me avisam, tá? Que aí eu posso mostrar aqui na tela do computador, que talvez fique mais visível. Essa sala, essa recepção, ela primeiro é uma recepção super dimensionada. Como eu estava falando com vocês, uma clínica odontológica para uma cadeira é muito difícil que tenham 6 pessoas na recepção. Então, é uma recepção que não necessariamente precisaria ser desse todo tamanho, ou que seja uma recepção que vai ocupar mais espaço do que tá necessário. Gente, eu tô sentindo que eu tô congelando. Se eu tiver, me avisa, tá? Então, essa sala de recepção, ela é grande. E, além disso, na planta decorada, tem um tapete com sugestão de layout. Coisas que a gente já também falou naquela última live que a gente fez com a arquiteta Mariana Damasceno, que a gente falou sobre materiais de acabamento em projetos de saúde. Então, são projetos de saúde que tem que ter todos os materiais higienizáveis. E o tapete, no entendimento geral, não é um material higienizável. Até porque a gente evita ter tapete ou carpete em ambientes que as pessoas, por exemplo, sejam alérgicas. Porque a gente entende que ali é um acúmulo de ácaro, de micro-organismo, de poeira, enfim. Todas as questões que a gente não precisa nem citar, mas que as pessoas colocam. Seria um equívoco, mas seria um equívoco ainda válido. Válido assim, né? Ainda seria um dos menores problemas. Agora entra atrás de mim, se eu estou vendo igual a vocês, aqui é um sanitário. Então, esse centro médico, ele foi todo desenhado com os sanitários no fundo da sala. E qual é a grande questão? A norma, ela só pede sanitários para pacientes. Normalmente, apenas consultórios médicos de ginecologia, urologia e ultrassom. E alguns outros que você consiga justificar para que o paciente vai usar esse sanitário não pode ficar dentro da sala. Então, ela só pode ficar dentro da sala de ginecologia, urologia e ultrassom. Então, eles fizeram o layout do sanitário na pior posição possível. Porque, por exemplo, num consultório odontológico, que é o caso desse aqui, esse sanitário aqui, ele não poderia estar dando acesso aqui direto para o consultório. Imagina você dar descarga, quando você dá descarga aqui no vaso, que é aqui, você gera toda aquele ar contaminado dos respingos que saíram da descarga, e você abre diretamente a porta para o consultório. Então, ali você está gerando uma contaminação daquele espaço do atendimento odontológico. Principalmente consultório odontológico, gente, que é uma área que normalmente se faz cirurgias. Mesmo que seja uma limpeza de tártaro, que é um dos procedimentos mais simples da odontologia, ele gera ali um ponto de entrada de bactérias, ou seja, ele pode sangrar o dente, pode precisar levantar a gengiva um pouquinho. Então, é como se fosse um procedimento minimamente ou invasivo, dependendo do porte do atendimento. Então, esse sanitário aqui é muito complicado. E eu vou levantar outros pontos também, que eu acho que na hora que eu colocar a imagem aqui e conseguir sinalizar, vocês conseguem entender melhor. Então, eu sinalizei aqui alguns dos pontos que são os principais, que é o tapete ali da recepção. Essa cadeira odontológica, ela só existe em uma posição, com a cuspideira do lado esquerdo do dentista. Ou seja, o dentista atrás do paciente, a cabeça do paciente, supondo que seja aqui a cabeça do paciente, a cuspideira está sempre do lado esquerdo, por questões de ergonomia mesmo. Mesmo que o dentista ele seja canhoto, eu nunca vi cadeira odontológica com a cuspideira do lado direito. E nesse projeto, em quase todos que eu peguei pra gente analisar, a cadeira odontológica está invertida. Então, isso aqui gera um problema de fluxo, porque o paciente que vai entrar pelaquela portinha ali da recepção, ele vai precisar dar a volta na cadeira para entrar pelo outro lado de cá, porque ele não consegue entrar por onde está a cuspideira.
Além do ponto que eu coloquei aqui do sanitário também gerar uma contaminação, então esse é um ponto também muito importante, porque é um ponto que afeta diretamente a saúde do paciente. E existe também um outro ponto, que é esse que está sinalizado aqui redondo, porque essa clínica ela não tem esterilização, como a gente conseguiu ver. Para um consultório odontológico, vou até parar de compartilhar. Para um consultório odontológico, existe um trecho da norma lá que fala que para ambientes agrupados de forma individual, os ambientes de apoio obrigatórios seriam apenas o sanitário de pacientes e a recepção. Então, o que é que a gente entende nesse trecho da norma? Que não seria necessário você ter uma esterilização separada do consultório. Então, aquele CME que a gente também falou na última live, que eu até postei no Instagram hoje, um trecho da live, um vídeo curtinho. Se eu fosse vocês, gente, não perdi esses vídeos que estão no feed, porque eles são puro conhecimento e puro o máximo que a gente pôde tirar ali da live. Então, em trechos muito curtinhos. Então, vocês não precisam assistir uma live de 1 hora para tirar os pontos mais importantes. Eu tô postando eles todos, editadinhos no feed, com legenda, tudo certinho. Então, a gente falou isso também hoje, na última live, do CME. Então, se o CME é tipo 1, CME é tipo 2, qual é a área mínima. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vai lá no feed depois da live. Então, a gente entende que para esse consultório odontológico único, você não precisa ter. Então, você poderia fazer a esterilização dentro do próprio consultório. Mas o que é que isso implica? Isso implica em você precisa ter uma área para colocar a autoclave e uma cuba de lavagem de instrumentais, no mínimo. Então, assim, o que é que a norma pede? Que você tenha uma cuba exclusiva para lavagem de instrumentais e uma cuba exclusiva para lavagem de mãos. Lá na planta dele, é porque está um pouco desfocada, talvez vocês não consigam ver, ele só conta com uma cuba, uma pia. Então, você não poderia fazer essa lavagem de instrumentais na mesma pia que você faz a lavagem de mãos, por questão de contaminação cruzada mesmo, por questão de segurança de quem vai fazer a lavagem do instrumental, pode se machucar ali dentro quando for lavar as mãos, porque normalmente esses atendimentos, se você tiver um volume muito grande de pacientes, você vai meio que acumulando ali os materiais contaminados. Então, se alguém deixar o material sujo dentro da pia, a pessoa pode se machucar ao fazer a lavagem das mãos. Eu vi que tem E tem também o paciente estar na espera e precisar usar sanitário. Tem que aguardar terminar o outro paciente para poder entrar. Exatamente isso. O fluxo ali para entrar no sanitário é completamente inviável para um paciente em espera. Então, ou você vai ter um turno inteiro, ou aquelas clínicas que atendem pouquíssimos e você vai ter só na clínica apenas quem está sendo atendido, ou esse fluxo realmente não funciona. Então, ele pede o sanitário para pacientes, porque o paciente em espera vai aguardar. Então, aqui nesse retângulo, nesse círculo daqui, de baixo, foi sinalizado isso, que existe apenas uma pia para lavagem de mãos, que está aqui, e não tem mais nenhuma outra pia de apoio. Então, todo este projeto está errado. Todos os pontos que ele desenhou aí estão errados. E é um projeto de um centro médico. Então, o que é isso que a gente levanta, o ponto de que é muito importante que as pessoas entendam minimamente uma área de saúde. Você pode não pegar projetos, não querer viver disso, mas esse tipo de projeto vai aparecer e você precisa estar pronto para conseguir entregar um projeto de qualidade e um projeto que preze pela saúde, pela segurança das pessoas que estão ali. Então, é o mínimo que a gente espera como sociedade, né? A arquitetura, a gente fala que tem um pouco dali do comunismo, porque a gente tem que pensar ali na sociedade geral. A gente constrói os ambientes em que as pessoas circulam, a gente constrói as cidades. Então, se a gente não parar para pensar também na qualidade de espaço que a gente entrega para a sociedade, a arquitetura vira apenas decorativo, né? E não é a função necessariamente da arquitetura. Não tenho nada contra decoração, inclusive amo, mas a gente tem que entender os espaços como um ambiente de construção da sociedade. E aqui a gente cria o espaço para construir a saúde. Então, o espaço ele tem que proporcionar a qualidade de vida e a saúde do paciente. Então, o espaço também vai interferir na saúde. É uma parte do tratamento ao espaço.
Ai, vocês têm muita mensagem fofa. Depois eu leio tudo. Gente, vocês são ótimos. Então, vamos escolher outra aqui que é da mesma, que já é completamente diferente. A imagem também tá desfocada. Nossa, eu já botei a resposta. Gente. Pronto. O que é que a gente vê nesse consultório? Esse consultório, ele já tem mais uma divisão mais focada. O que é que a gente vê aqui? Ele tem um sanitário de pacientes já na recepção. Show. A recepção está dimensionada proporcionalmente para o consultório. Sim, não seria uma recepção que tem problemas de volume, ou não tem cadeiras, ou tem cadeiras demais. É uma composição que eu acho ok. E tem uma copa, ótimo também, que não é obrigatória, como eu falei, mas ela pode se auxiliar sim no atendimento, né, odontológico. Então, para os profissionais que eles circulam, até para servir alguma coisa para os pacientes durante a espera, uma água, um café. E essa clínica, ela já tem ali um espaçozinho de esterilização. Então, ela tem alguns pontos também que eu gostaria de mostrar para vocês, para que vocês não errem nos projetos de vocês. Então, vendo, aprendendo a partir de erros de outras pessoas, que graças a Deus ainda não são os nossos, que a gente vai aprendendo como fazer esse projeto. Eu vou compartilhar a resposta agora, as marcações que eu fiz. Então, qual é o grande problema? Mas tem CME, tem uma esterilização ali separada que já atenderia, já seria melhor do que não ter. Sim, ele tem uma cuba, mas normalmente as CMEs, elas têm que ter um fluxo linear. Então, vamos supor que comece daqui, ó, do canto de cá, onde ele lava o instrumental. Então, ele entra com o instrumental e vai para o instrumental lavar aqui. Até chegar na parte de esterilização, ele tem a lavagem, a secagem do instrumental, embalar o instrumental dentro dos saquinhos para entrar na esterilização, na autoclave, e por fim a autoclave. E qual é o grande problema desse CME? É que a parte da bancada do final, que é esse ponto daqui, onde estaria a autoclave, ela é muito estreita. Então é onde a bancada diminui bastante a profundidade. E a grande questão é que as autoclaves, elas normalmente têm uma profundidade grande. Então, a menor tem mais ou menos 55 centímetros, 50, 55, e tem autoclave de 75 centímetros de profundidade. Então, não é condizente. Provavelmente, ali fica uma área de 30, 35 centímetros que você não conseguiria colocar. Se você chegasse a autoclave muito mais para próximo da cuba, você perde esse passo a passo ali do processo de esterilização, que é a secagem e a embalagem, que tem que ficar ali entre a pia e a autoclave. Não sei se ficou claro. E mais uma vez, agora que eu acho que talvez dê pra ver melhor, aqui no cantinho de cá, ó, a cuspideira no lado errado. Então, é muito comum mesmo os projetos darem com essa cuspideira virada. E eu tenho como saber que a planta não está espelhada, porque os textos, apesar de vocês não estarem lendo, eles estão na sequência correta. Então, não é uma planta que está espelhada. Provavelmente, quem fez a planta pegou uma cadeira espelhada e saiu reproduzindo. Não é mais uma planta também da mesmo centro médico que eu falei anteriormente, é de outro empreendimento. Então, você vê que são erros recorrentes e que as pessoas fazem com certa frequência. Gente, vai me dizendo aí se tá ficando claro o que eu tô falando. Aí agora a gente já entra para uma clínica aqui bem grande. É uma clínica de 3 consultórios, enorme, com recepção e consultório. Só isso. Qual é o grande problema que a gente vê aqui? Pronto. A recepção, primeiro, que é a mesma quantidade de cadeiras da primeira planta, que é para um consultório só. Então, ali você tem 6 cadeiras, que não vejo muito problema, mas é um espaço que não foi pensado. Foi uma planta que foi feita pela mesma pessoa, provavelmente porque é o mesmo empreendimento. Então, ali é uma recepção que também usa aquele mesmo conceito do tapete, aquelas coisas que a gente já concordou que não é legal. Mas que vai que ele consegue justificar na vigilância a higienização daquilo ali, passa, ok? Vamos seguir. Então, já entra aqui nos consultórios, são 3 consultórios, né? O consultório odontológico, são consultórios amplos, dá pra ver bem que são consultórios que estão em área acima do que a norma pede,
que são 9 metros quadrados. Mas repete-se o mesmo erro de lá, que é o erro da planta original do prédio, que é o sanitário aqui, abrindo para o consultório. Esse tá até pior, porque o primeiro, essa área do fundo, eles tinham feito um escritório aqui embaixo, aqui nessa, mais ou menos onde eu tô apontando. E agora não, agora já é a cabeça do paciente que tá ali. E mais uma vez, a cuspideira pro lado errado. Então, dá pra ver bem aqui, ó, nesses 2 consultórios de cima, que ele pega as cadeiras odontológicas e ele espelha. Então, ele desenhou uma planta, desenhou a outra e espelhou. Então, uma ficou assim e a outra ficou assim. A cuspideira, ela sempre do mesmo lado, independente de como a cadeira esteja, de como seja o layout. Ou você rotaciona a cadeira, ou não tem como mexer, porque a cuspideira, ela vai estar sempre do lado esquerdo do dentista. Então, ele não tem como fazer isso aqui. É um erro muito grande ao se projetar consultórios. Às vezes tem 2 consultórios que estão lado a lado. E a gente tem a tendência de espelhar as coisas, né? Principalmente quem trabalha no CAD, a gente espelha o layout inteiro pro outro lado. Mas a cadeira, ela não pode ser espelhada por essa questão da cuspideira. E o outro ponto é, essa clínica não tem esterilização. Então, é muito difícil que uma vigilância sanitária aprove um projeto de uma clínica sem CME, para esse tanto de consultório. Quando você tem 2, a gente até conversou com Mariana e ela falou que lá, quando tem até 2, eles entram num consenso de que se não consegue colocar uma CME, que se faça a esterilização em cada consultório, também com 2 pias, uma para lavagem de mãos, outra para instrumentais e autoclave. E nesse caso, no de 3, é muito difícil que seja aprovado isso aí, porque é uma clínica que um fiscal da vigilância, eu se fosse fiscal, ia olhar. Olha, área você tem. Então, você tem área aí para trabalhar e você teria que ter uma esterilização. Não é um espaço que é inviável. Tem como fazer, então você tem que fazer. Esqueci também de dizer que esse prédio comercial, por ser no centro médico, ele colocou sanitários no corredor. Mas aí que tá o pior. Todas as unidades de saúde, elas precisam ser acessíveis. Então, o centro médico fez o quê? Colocou um elevador de macas. Ótimo, perfeito, que para a clínica não tem necessidade, mas é um extra. E aí ele chega nos sanitários dos corredores e coloca um sanitário simples, não são sanitários adaptados. Então, além de dentro da clínica o sanitário não ter área para ser adaptado, não ter condição de ser um sanitário adaptado, os do corredor, que deveriam ser, eles não fizeram certinho. Então, eles botaram, inclusive são sanitários muito pequenos e apertados, não são sanitários amplos, que mesmo que não seja acessível, fosse uma coisa confortável, não são. Imagina se o dentista seguir a planta, reprovação certa na vigilância. Com certeza, inclusive teve cliente da gente que chegou com um folderzinho e falou, aqui ó, como é que eu quero. Porque aqui ó, no folder, o corretor me apresentou aqui essa planta de consultório, me mostrou que como é que pode ficar, pensei que poderia ser assim. E aí a gente vai todo o processo de desconstrução daquilo ali, para o cliente entender que aquilo ali não tá certo, né? Esse edifício foi mesmo pensado para esse uso. Inicialmente, eu não tenho como dizer, mas ele é todo vendido como centro médico. É proibido qualquer outra atividade que não seja a médica ou assistencial a médico, por exemplo, revenda de produtos médicos, aluguel de maca, enfim, de cadeiras de rodas, enfim, essas coisas assim que a gente entende que são acessórios do serviço médico. Não pode outras atividades. E eles se chamam de... eu não vou falar o nome, mas é médico. É um centro médico. Então, para quem tá comprando, gente, isso aí é completamente desleal, né? Então, às vezes você compra com a intenção... Óbvio que o dentista, o médico, ele não tem obrigação... Vou até tirar aqui para conversar. O médico, o dentista, ele não tem obrigação nenhuma de entender que isso não pode. Normalmente,
ele tem um pouco de vivência ali dos atendimentos de clínicas que eles já trabalharam, de clínicas que eles frequentam. Ah, na clínica tal é assim, na clínica do meu amigo é assim. Mas eles não precisam saber como funciona. Eles não precisam saber as normas sanitárias de projeto de saúde. Então, é complicado, porque a pessoa vai numa intenção de uma coisa que não existe, está completamente errada. Eu me sentiria lesionada, não sei se é isso. E a área técnica tem pelo menos? Não. A área técnica não é permitido colocar compressor de ar odontológico. Então a gente tem que providenciar dentro da própria clínica. É um prédio que não tem sistema de renovação de ar, ou seja, não tem dutos de renovação de ar que sejam além daqueles do sanitário, normalmente. Então, em clínicas, o ideal é que a gente consiga fazer um duto todo de renovação de ar. Se não a renovação de ar absoluta, que é aquela que a gente fala, que faz tantas trocas de ar por hora, como, por exemplo, acho que são 8 trocas totais de ar daquela clínica ali por hora. São dutos grandes. Entendo que não necessariamente a gente consiga fazer uma infraestrutura para isso, mas eles tinham que pelo menos prever uma infraestrutura que fizesse uma tubulação mínima de exaustão de ar que desse para adicionar algo além do sanitário, né? Porque clínicas precisam ter renovação de ar. Inclusive, estamos tendo problemas com isso, mas fica para outra história que a gente... Vanessa, inclusive, entrou aqui. Fica para outra história de perrengues de aprovação de projeto. Cada cabeça é um mundo, então a gente tenta seguir ali mais ou menos o que a gente vê o certo, ver o que é que as vigilâncias estão fazendo e fazer o máximo possível para aquele ambiente se tornar o mais saudável possível. Então, muitas coisas são impossíveis ou são inviáveis economicamente. Então, às vezes, para você montar uma clínica, você tem que investir no sistema de renovação absoluta do ar. É absurdamente caro, pode inviabilizar um projeto inteiro. E outras coisas também de infraestrutura, como é esse caso que eu estou falando. Não tem área técnica, não tem dutos de exaustão para pelo menos fazer uma renovação mínima de ar. Então, a gente entende algumas coisas, mas quando é um prédio específico para a saúde, são pontos que a gente já fica mais chocadas. Então, não tem área técnica, não. A gente que lute. Vou mostrar, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Pra mim, esse aqui é o mais maravilhoso. Porque além de todos esses erros que a gente já sinalizou anteriormente, este sanitário aqui, gente, são 2 sanitários. São 2 sanitários. Esse sanitário aqui, ele poderia, nessa planta decorada, ser virado para a recepção, ser feito um CME. Por exemplo, se ele quiser fazer a lavagem do instrumental todo aqui dentro e esterilizar na bancada do consultório, ele poderia. Então, seriam outras soluções, ou virar essa porta e fazer 2 sanitários para recepção, que a gente em clínica pequena não acha que tem necessidade de ter um sanitário feminino e um masculino, apesar da norma pedir. É um pouco também de entendimento de quem está analisando o projeto. Ou seja, aquele consultório tem demanda para ter um sanitário masculino e um feminino. Às vezes é um consultório que vai atender 2, 3 pacientes por turno, dependendo do tipo de procedimento que a pessoa faça. São 3 pessoas no turno inteiro. Tem demanda para ter 2 sanitários de paciente, um feminino e um masculino. Às vezes nem se cruzam os pacientes. Enfim, todas as coisas assim que a gente tem que pensar. Eu mandei um e-mail para vocês, não sei se vocês estão lendo os e-mails que a gente manda, mas tem falando lá até que ponto a norma precisa ser seguida à risca. Porque ela é um direcionamento, mas como funciona a clínica e como é o processo interno do trabalho do profissional, que a gente tem que entender que se precisa atender ou não, entendeu? Dá para justificar. Se o fiscal for mais razoável, for uma pessoa um pouco mais flexível, a gente consegue justificar muitas coisas que não afetem, obviamente, a qualidade do serviço prestado. Então, essa aqui é a mesma coisa. O tapetinho ali de lei. São clínicas diferentes, tá, gente? São empreendimentos diferentes. O único que eu conheço é aquele do banheiro do fundo, que a gente já trabalhou. Então, a mesma coisinha. Esse, pelo menos aqui, tem uma varandinha lá embaixo, que dá pra gente fazer de área técnica, de equipamentos, de compressor. A cuspideira sempre do lado errado. E não tem também a segunda cuba de lavagem de instrumentais.
Então é um ponto bem complicado. Eu perguntei até para vocês lá nos stories se vocês queriam ver um projeto que a gente fez. Então, como a gente pensa, nossa percepção dos projetos aqui dentro do escritório, como é que a gente cria, como é que a gente pensa no projeto. Eu posso abrir uma planta aqui, se vocês quiserem, então vou dar um tempinho, porque eu sei que tem um pouquinho de delay, para vocês dizerem se vocês querem ou se vocês não querem ver. A gente pode encerrar a live, porque eu falei que seria mais curtinha, já são 6h40, tem uns 35 minutos já de live. E aí eu posso mostrar para vocês um projeto, eu tô olhando aqui para a tela porque eu vou abrir um projeto de uma clínica que a gente fez. Outro ponto muito importante que eu não citei, nenhuma dessas clínicas tem DML. Então, ali você viu, o DML é um ambiente obrigatório, sim, mas ele não consta em nenhuma dessas clínicas. Então, ali, nem o centro médico da infraestrutura, não tem no corredor, que poderia ser um extra a mais, né? Então, já que vai ter um consultório, já que vai ser um centro médico, prover um DML, mesmo que pequenininho, ali 2 metros quadrados, 3 metros quadrados, no corredor que atenda todas essas clínicas, para que eles pelo menos tenham ali um tanque disponível. Para a vigilância, isso é importante. Alguns prédios têm, esse tem um DML central, mas fica no subsolo, na garagem, alguma coisa assim, que não é tão prático. Se tivesse nos corredores também seria um bom adianto de vida. Então é uma coisa que a gente pode ver quando a gente vai fazer projetos de clínicas, se o prédio dispõe de algumas dessas infraestruturas, que é o DML disponível para os condôminos, ou seja, DML que as salas possam utilizar, um DML que não seja exclusivo do prédio, de atendimento ao prédio, cota de funcionários, ou seja, lá embaixo, aqui no prédio que a gente trabalha, acho que tem 200 clínicas. Então é um prédio muito grande, eles têm, óbvio, toda essa estrutura. Inclusive, eles têm um DML lá embaixo que as clínicas podem utilizar, tem copa, tem tem a coleta de lixo. Então isso é um ponto muito importante que tem que analisar também. Se a clínica, vou botar alguns pontos, se o prédio disponibiliza DML nos corredores ou em outro ambiente disponível para os condôminos, se ele tem elevador, então se é um prédio acessível, se tem sanitários nos corredores, que seriam sanitários preferencialmente PCD, que seria para atender também ali o público de deficientes, cadeiras de roda, porque às vezes um idoso consegue utilizar um sanitário convencional, a gente pode adicionar algumas barras, se for uma clínica de geriatria, por exemplo, mas um cadeirante, ele não consegue utilizar um banheiro convencional, por motivos óbvios, até a porta ele não passa, então é uma porta, normalmente eles entregam com porta de 60 nos sanitários, e a norma pede que todas as portas de passagem de pacientes seja com 80, justamente por essa questão da mínima acessibilidade, né? Pode não ser uma acessibilidade total, mas uma mínima acessibilidade a gente tem. Então, vou abrir aqui o projeto que vocês disseram que vocês queriam. É um projeto que eu já até mostrei os fluxos aqui para vocês. É um projeto que está finalizando. Demorou muito, porque foi uma obra que começou agora na pandemia. Eu cheguei a terminar o que eu estava falando. DML, sanitário nos corredores, depósito de lixo. Então, se o prédio faz a coleta do lixo, tanto o comum quanto o lixo biológico contaminado, se ele tem o descarte, se ele tem a coleta, se ele tem a central de lixo lá embaixo, ou seja, um espaço para armazenar esse lixo antes da coleta. Se não, você vai ter que fazer dentro da unidade de saúde, que já complica um pouco. Então, todos esses pontos é importante analisar quando você vai comprar uma sala ou quando você vai orientar um cliente a comprar uma sala num centro médico, por exemplo, ou até para guiar o projeto. Se ele tem todas essas coisas, o prédio tem, e você não tem área para fazer dentro da sua clínica, beleza, vai utilizar o do prédio para vigilância, muitas vezes não tem problema. Eles são flexíveis em relação a isso, mas tem que saber se tem. Então, eu vou virar aqui a tela, vou mostrar o projeto. Ele tá em CAD, então espero que vocês estejam conseguindo visualizar. Essa aqui é uma clínica, vou abrir aqui tudo, de 60 metros quadrados mais ou menos. 60, 65 metros quadrados. Ela tem 2 problemas, são esses pilares bem grandes aqui, ó, no meio. Isso tudo aqui são pilares. Então, a gente fez uma recepção. São 3 consultórios. São 2 consultórios odontológicos e um consultório de estética, médico, alguma coisa. Então,
Essa clínica, a gente tem uma recepção ampla, mas é uma recepção para 5 pacientes. É um modelo de recepção que não tem espera normalmente, então a espera a gente coloca só para ter, mas normalmente são pacientes agendados que não costumam esperar, mas na vida real a gente sabe que sempre tem. Então, aqui é um sanitário de pacientes, não é um sanitário acessível, porque é o sanitário que veio específico do prédio. Uma areazinha aqui para recepcionista, então onde a gente tem estoque também de papel, ficha dos pacientes, se eles utilizam. E temos também por aqui uma segunda entrada, que é a entrada de funcionários. A gente fez uma circulação exclusiva de funcionários que dá acesso à copa, é uma mini copa bem pequenininha mesmo, só para dar um apoio ali para fazer uma refeição. E aqui nós fizemos a área técnica de compressores. Então, uma área técnica para o compressor, uma área técnica para bomba a vácuo, um armário para a guarda de pertences dos funcionários. Não é um vestiário, não é nada. É para a recepcionista, o dentista chegar, ter onde guardar a bolsa caso seja necessário, ter onde guardar algum item pessoal. Entrando aqui, a gente fez um armário de uso compartilhado dos consultórios. Ou seja, é um armário que vai servir de apoio para uma caixa de luva, uma caixa de gaze, todos esses itens que os consultórios precisam utilizar e que muitas vezes não conseguem ser guardados aqui dentro, a gente colocou um armáriozinho aqui para dar um apoio. Então, normalmente, faltou um material aqui, você sai, pega nesse armário e volta. É um armário que é aberto para circulação, quase dentro da circulação de funcionários, mas ainda na parte que o paciente transita. Então, esse aqui é um consultório médico, que a gente colocou esse tipo de maca, que fica bem apertadinho, mas é um consultório que ainda está dentro da norma, um consultório de 7 metros quadrados e meio, que é o mínimo que hoje a RDC pede para consultório médico. Então, ele tá ali dentro. Não é um consultório amplo, mas é um consultório que pode atender um dermatologista, pode atender uma fisioterapia, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe que são necessárias para um processo de saúde, né? Então, às vezes ele faz uma harmonização facial aqui, e pra cá ele vem e faz uma drenagem linfática no rosto, por exemplo. Esse aqui é o consultório principal da clínica. Ele é ótimo, enorme. É um consultório de 16 metros quadrados. O mínimo da norma é 9. Então a gente conseguiu fazer aqui um escritório separadinho, mas ainda integrado, com a divisória de vidro. E aqui tudo é janela, ó. Tudo é janela. Não é naquele centro médico que a gente estava falando. Isso aqui já é outro prédio. E aqui o que nós temos é uma passagem de material para lavagem e descontaminação. Então, essa janelinha é obrigatório que seja passado apenas material sujo. Então, ela não pode pegar o material limpo, até porque ela não tem nem como. Ou aqui nesse, depois eu explico, passa material sujo. Mas então, ela terminou o atendimento aqui, passa por dentro dessa janelinha aqui o material para ficar estocando aqui mesmo. Não seria uma distância muito grande, ela dá essa volta e entrar, mas aqui pela praticidade, a gente conseguiu colocar o CME aí no meio, então deu certo. É um CME bem pequenininho, mas que atende à demanda dessa clínica. Então não tem esse volume de material, são procedimentos rápidos, são procedimentos mais demorados, são poucos procedimentos no dia. Então todas essas coisas a gente tem que analisar quando a gente vai fazer o dimensionamento de um CME. Porque a gente tem que entender quanto material ali vai precisar. Não faz sentido um volume grande de material a gente fazer um CME tão pequenininho. E aqui o que eu falei, ó, a bancada da autoclave, como ela é muito grande. Então, essa aqui tem 75, se não me engano. Deve estar escrito aqui, ó. Não vai dar pra ler. Tem 75 centímetros de profundidade. Então, é uma bancada enorme, porque o equipamento que ela tem é uma autoclave de 21 litros. Então, é uma autoclave grandona, que a gente precisa ter espaço para ela. E aqui entra o consultório odontológico número 2. Reparem que a cuspideira está sempre do mesmo lado. Então, o dentista sentado aqui e a cuspideira sempre do lado esquerdo. Ou do lado direito, se você estiver olhando do pé para a cabeça. Aqui também botamos uma mesinha de escritório, que o dentista consegue atender o paciente antes de levar para a cadeira. Aqui também uma janelinha de dispensação de material limpo, ou seja, se a funcionária quiser tirar o material limpo já daqui, já jogado do consultório, o que é desse consultório, pode ser feito também, só não pode passar material sujo para cá, porque aí ele estaria contaminando a área que já é limpa, que é a área de esterilização. E entre os dois CME, das duas áreas do CME, uma janelinha ali para você passar o material sem cruzar fluxo. Então, passou o material por aqui, a funcionária sai e volta.
Por que esse espaço de de duas áreas é importante? Porque aí você garante que a funcionária não vai abrir aqui a autoclave ao mesmo tempo que ela lava o instrumental. Então, vamos supor que ela vai fazer 2 ciclos de autoclave. Se terminar a autoclave aqui, ele estiver lavando aqui, ela vai abrir, ela vai tirar o material todinho aqui de dentro e vai voltar para cá. Então, a gente faz isso para garantir que esses processos sejam mais bem executados. E aqui no fundo, o famoso DML, que ninguém quer ter, mas que todo mundo precisa ter, que é uma área de serviços com tanque e um armário para guarda de material. O mínimo da norma é 2 metros quadrados, mas assim, é muito difícil a gente fazer, porque normalmente uma área dessa já atende muito bem uma clínica desse tamanho. É só um espaço mesmo para guardar o material, estacionar o mop, que é aquele carrinho de limpeza, e lavar um pano, alguma coisa. A gente normalmente também sugere que tenha um varalzinho retrátil aqui, porque ele ajuda também. Então, essa aqui é uma clínica de 3 consultórios, que poderiam ser 2, e que é uma clínica que, apesar de algumas coisas estarem abaixo da área mínima de norma, é uma clínica funcional, que atende a esterilização, atende a higienização da clínica, atende a alimentação dos funcionários, atende a guarda e estocagem dos equipamentos, atende o material os itens pessoais dos dentistas, dos profissionais, e um sanitário aqui para o paciente durante a espera. Aqui também a gente botou um apoiozinho para água e café, que é um apoio, que é um móvelzinho, né? Justamente para a pessoa ter um filtro de água, uma cafeteira ali. Vou ver se eu acho aqui rápido uma foto dessa clínica que a gente frequentemente está lá. Eu acho que já devo ter postado aqui também nos stories, mas normalmente é assim que a gente faz uma clínica. Essa aqui é a recepção. Vou postar a foto. Também tá desfocado, tô sem entender por quê. Não sei se é a qualidade da internet, porque eu tô no 5G, mas essa é a recepção. Ali é a porta de entrada, tá vendo um espelho, o móvelzinho do café, que tem um furinho lá no fundo, não sei se vocês estão vendo, que a gente coloca a lixeira dentro do armário. Então é uma parte compartimentada desse armário, com um buraquinho para a pessoa enfiar o copo descartável, caso seja utilizado. No caso dessa clínica, como ela tem copa, ela pode utilizar taças de vidro, de cristal, xícaras de louça, tranquilo, porque ela tem onde lavar. Se a pessoa não tiver copa, ela não pode utilizar, tem que ser tudo descartável. Aqui é a portinha do sanitário, onde está aberta ali. E aqui é aquele balcãozão da recepcionista, que a gente fez um estoque lá dentro. Então, deixa eu ver se tem mais alguma foto aqui que eu posso mostrar pra vocês. Essa clínica é bem bonita. A gente posta bastante ela, mas ela ainda não está finalizada, que por motivos de pandemia, né, acabaram ficando complicado. Esse aqui é o consultório odontológico principal, tá vendo? Que ali tem a janelinha de passagem de material sujo pro CME. Então, é uma clínica que ficou um consultório amplo, então tem uma passagem muito boa. Ali no espelho vai ter uma parte para estúdio fotográfico. Então, desce uma tela, já tá ali até a persiana. A gente desenrola a persiana e a dentista faz a fotografia. Aqui é o sanitário da clínica. Então, a gente fez ele com um revestimento 3D, um papel de parede. Ficou bem legal também. Que dá pra ver que aí não é um sanitário acessível, né? Mas como clínicas particulares, elas não necessariamente precisam atender o público. Óbvio que se você conseguir atender todas as pessoas, né, de forma indiscriminada, sem discriminar qualquer deficiência, é melhor. Mas no caso de não poder, tranquilo também pra gente conseguir aprovar isso sem. Tô só procurando se tem alguma foto mais recente, porque a gente tira muita foto, né? A gente só percebe quando a gente precisa. Então, aqui é a entrada da clínica. Então, aqui é a porta de entrada da clínica. Então, a gente fez uma vitrine toda na frente. Tem que ver se o prédio permite fazer essa vitrine. Então, a gente acha legal fazer, porque dá uma amplitude. E, deixa eu ver, eu acho que é isso. Eu acho que ficou bem clara a forma com que deve ser pensada uma clínica odontológica e como não pensar, quais elementos que a gente tem que considerar, quais erros a gente não pode ter ali que podem afetar a segurança do paciente. Então, eu vou terminar a live por aqui, vai dar quase 1 hora de live, apesar da gente ter dito que ia ser rapidinho, mas acabou rendendo.
Vou deixar também, já tem uma caixinha de perguntas lá nos stories. Se alguém quiser trazer outra pergunta também, a partir do que ficou de dúvida dessa live, pode mandar por lá. Essa foi uma pergunta que a gente recebeu lá que eu achei interessante falar, que a gente já falou aqui, mas eu acho interessante. Se os consultórios precisam ser acessíveis para proceder em projeto de reforma. No de 9 metros parece impossível. Então, uso de consultórios de 9 metros, normalmente eles não permitem um giro total da cadeira. Então, realmente, eles não são acessíveis no simples da palavra, né? No total da palavra. Eles não são 100% acessíveis. Mas o que a gente fala? A gente tenta deixar, no mínimo, uma passagem de 70 a 80 centímetros, pelo menos, para que você consiga transitar com a cadeira, para que a cadeira não fique emperrada. E aí, no caso, o cadeirante vai precisar de algum auxílio, ou do profissional, ou de algum acompanhante, para a passagem para a cadeira odontológica. Então, isso pode acontecer sim, não é o ideal, porque a gente acaba ali gerando um constrangimento, mas o que importa é que ele consiga ser atendido. Então, o principal é prever a porta de 80 para que a cadeira consiga entrar e conseguir prever as passagens também para o paciente pelo menos conseguir estacionar ao lado da cadeira odontológica para fazer esse atendimento. Então, gente, eu agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Tem muita gente ainda. É bom, entra e sai, né? Mas tem um pessoal aqui. Essa live fica salva também, como todas as outras. Vai ficar lá no perfil. Quem tiver alguma dúvida pode mandar nas perguntas das caixinhas de perguntas que eu coloquei nos stories. Então, obrigada, gente. Boa noite e até mais.